Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo o Judá e Benjamim. Então convocou todos os de 20 anos para cima e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Amazias mandou então de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu com seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, os quais nem o povo deles puderam salvar de suas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: Por acaso nós o nomeamos conselheiros do rei? Pare! Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: Venha me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê a sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Você diz a si mesmo que derrotou Edom e agora está arrogante e orgulhoso. Mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém
e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Ele foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 26. Então, todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, 17 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor." Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes
e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Tito, capítulo 2. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada pode se dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à piedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a nossa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a práticas de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Hoje concluímos a leitura do dia 202 do nosso plano de leitura bíblica. Eu vou pedir aquele tradicional like no vídeo que vai nos ajudar a divulgar essa palavra para mais pessoas. E se você quiser, também pode compartilhar com elas. E para você que é novo aqui no canal, se inscreva e lembre-se de ativar o sininho para você ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. E você também pode baixar o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida, que você cresça em conhecimento e sabedoria e tenha transformação. Até amanhã, se Deus nos permitir.